Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui no canal um vídeo sobre a declaração de inexistência de risco, mas agora já é possível fazer essa declaração direto no portal do governo. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa declaração de inexistência de risco aqui no portal do governo, para quem deve fazer essa declaração, certo? Então vamos lá! Mas antes, já sabe, né? Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, me siga em todas as redes sociais, pessoal. Então, vamos começar. Aqui no Google, você vai vir aqui e digitar pgr.trabalho.gov.br, que é esse site, Programa de Gerenciamento de Risco, aqui que você vai entrar com a nossa declaração de inexistência de risco direto no portal. Emitir declaração de inexistência de risco. Bem, vamos fazer um retorno aqui na NR1 para entender quem pode fazer essa declaração de inexistência de risco, tá? Então, eu entrei já ali pelo Gov.br, entrei com o meu certificado digital, você vai ter o seu também, você vai poder entrar. Então, a quem se destina essa declaração? Bem, aqui vai ter um questionário eletrônico nos termos da NR1, para poder saber se tem risco, se não tem, né? Quais riscos que a gente está falando aqui? A gente está falando de risco físico, risco químico, risco biológico e risco ergonômico. A declaração de inexistência de risco pode ser emitida por microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, bem como por microempreendedor individual MEI, que não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos nos termos da NR9. As empresas ME e EPP, grau de risco 1 e 2, que emitirem a declaração de inexistência de risco, ficam dispensadas da elaboração do PGR, certo? Então, se é uma microempresa ou uma EPP, grau de risco 1 e 2, e ela fizer essa declaração, ela emitir essa declaração de inexistência de risco, ela não precisa fazer o PGR. Ponto. O que mais? As microempresas e as empresas de pequeno porte, bem como as MEIs, grau de risco 1 e 2, que emitirem a declaração e também não identificarem riscos relacionados a fatores ergonômicos, né? Tudo que está aqui, mas também não tem os fatores ergonômicos que são baseados na NR17, ficam também dispensados da elaboração do PCMSO, certo? Então, microempresas, empresas de pequeno porte, é grau de risco 1 e 2. Emitiu a declaração de inexistência de risco, não precisa fazer o PGR. É microempresa, é empresa de pequeno porte, é MEI, grau de risco 1 e 2, emitiu a declaração, além dos riscos físicos, químicos e biológicos, também não identificou riscos ergonômicos, então não precisa fazer o PCMSO, certo? Certo, pessoal? Deu para entender isso? Então, todo mundo precisa fazer um PGR? Não. Todo mundo precisa fazer um PCMSO? Não, né? Então, fica de olho nisso, porque você pode estar isentando aí a sua empresa, a empresa que você foi contratado para fazer. Se não, se tiver dentro desses parâmetros, você não vai precisar fazer o PCMSO, você não vai precisar fazer o PGR. Tá certo? Eu vou tentar aqui fazer uma declaração da minha empresa. Então, vamos lá criar a nossa declaração. Para quem ainda tiver dúvida da onde identificar o grau de risco 1 e 2,
É lá na NR4, tá? Já dei a aula. E aí vocês vão conseguir, no anexo A da NR4, identificar pelo número do KENAI, identificar o grau de risco da empresa. Tá bom? Então, vamos lá. Oi, pessoal! Tô aqui, ó, rapidinho no meio desse vídeo para apresentar a minha área de membros. Tá vendo aqui escrito, ó, seja membro? Quando esse vídeo acabar, clica lá. Vire um membro do canal. Ao se tornar um membro, você terá acesso a vídeos exclusivos com modelos editáveis, trabalhos que eu desenvolvo no meu dia a dia. Terá acesso a todas as apresentações de PowerPoint de todas as aulas que eu dou aqui no YouTube. Terá também lives semanais exclusivas, onde eu vou responder todas as dúvidas que você me enviar pelas redes sociais. Aproveite agora que no mês de novembro, ao se tornar membro, você vai ter de forma gratuita o seu certificado de PGR e social em todas as normas regulamentadoras. Vamos voltar à aula. Criar nova declaração de inexistência de risco. E aí eu vou colocar aqui o nome da declaração, porque eu, como engenheira de segurança do trabalho, como técnica, eu vou poder fazer declaração de várias empresas, né? E aqui eu vou fazer a da minha e vou chamar de declaração S. Pereira Engenharia. Pessoa jurídica. Razão social. CNPJ. Nome fantasia. E o número do KENAI. Todos esses dados, pessoal, você pede, né, o CNPJ do cliente e você faz a sua pesquisa, o comprovante de inscrição de situação cadastral e tem todos esses dados. Aqui, serviço de engenharia. Ele já entra, ó, grau de risco 1, número de funcionários. Vou colocar o endereço. Ok, telefone. Declarante, CPF. O e-mail. Criar declaração. E aí, ele vem para saber se há ou não os riscos, fazendo uma série de questionamentos. Agentes físicos. Agente físico é qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agrava a saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Existe algum desses fatores no meio de trabalho? Não, né? Vamos avançar aqui. E aí ele vai perguntar: a organização possui empregados expostos a um ou mais dos seguintes agentes físicos em algum local ou atividade de trabalho? Ruído, vibração, calor, frio, né? Não. Salvar e avançar. Agente químico. Vai dar uma explicadinha, né? O que é agente químico? Agente químico é uma substância química por si só ou em misturas, quer seja em estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agrava a saúde do trabalhador. Dá alguns exemplos: fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de toluene, névoas de ácido sulfúrico,
Agora que a gente já entendeu, a gente vai dizer para ele. A organização possui empregados expostos a um ou mais agentes químicos? Não. Então, vamos lá. Salvar e avançar. Agentes biológicos são micro-organismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar lesão ou agrava a saúde do trabalhador. Exemplo, fungos, vírus, bactérias. Vamos avançar e ver a pergunta. A organização possui empregados expostos a um ou mais agentes biológicos patógenos em algum dos locais ou atividades de trabalho? Não. Então, vamos salvar e avançar. E aí ele vai fazer o questionamento relacionado à NR17, né? Que são os riscos ergonômicos. É todo perigo relacionado às condições de trabalho, que inclui aspectos relacionados ao levantamento e transporte de carga de materiais, ao mobiliário dos postos de trabalho, ao trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, as condições de conforto no ambiente de trabalho e a própria organização do trabalho, nos termos da NR17. Exemplo: levantamento e carregamento de objetos pesados, posto de trabalho mobiliário inadequado, trabalho repetitivo, sobrecarga muscular estática ou dinâmica do tronco, do pescoço, da cabeça, dos membros superiores e dos membros inferiores, posturas extremas ou nocivas, uso excessivo de força muscular, metas incompatíveis com as condições de trabalho e tempo oferecidas. E aí ele vai fazer a pergunta sobre essas coisas. A organização possui empregados expostos a riscos relacionados a fatores ergonômicos em algum dos locais e ou atividades considerados um ou mais dos seguintes aspectos das condições de trabalho: levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, as condições de conforto do ambiente e a própria organização do trabalho? Não. Salvar e avançar. Parabéns, você concluiu a etapa de identificação de perigos, então eu vou para a declaração. A qualquer momento você pode parar, continuar depois, tá? Você já finalizou a etapa de identificação dos riscos, clique no botão emitir declaração ou continue depois. Então eu vou emitir a minha declaração. Tem certeza? Sim. Declaração número tal, emitida com sucesso. Vou dar um OK. E eu posso dar baixa, né? Aqueles dias que ela não está imprimindo. Mas eu posso voltar em um outro momento. Tá aqui a minha declaração, tá declarado, tá certo, tá feita. O fato de eu não ter risco químico, nem risco físico, nem risco biológico, nem ergonômico, a minha empresa ser grau de risco 1 e ser empresa de microempresa, na verdade, eu não preciso fazer o PGR e nem o PCMSO, certo? É isso aí, pessoal.